Olá, ouvintes, bem-vindo ao livro de Romanos. Eu estou muito feliz pelo seu desejo de compreender esse livro tão importante. É um livro que tem mudado minha vida, um livro que tem mudado a vida de muitas pessoas ao decorrer da história, e eu creio que um dos problemas em cristianismo hoje é uma falha da parte das pessoas entender o conteúdo desse livro tão importante. Eu tenho um amigo que comentou um dia que está feliz pelos todos os 66 livros da Bíblia, mas se Deus tivesse só deixado o livro de Romanos, ele teria ficado contente. E eu sinto o mesmo jeito, porque o livro de Romanos é um livro completo, um livro que toca em todas as áreas das nossas vidas. Claro que Deus escreveu os outros 65 livros para um motivo. Eu não estou falando que a gente não necessita desses livros, porque o livro de Romanos tem sentido no contexto daqueles outros livros também. Mas esse livro é fundamental para nosso entendimento do Evangelho, para nosso entendimento da vida cristã. Então eu estou muito feliz pelo interesse que você tem em estudar e aplicar os princípios desse livro. Eu peço que durante essa gravação que você periodicamente, lê, marque na sua Bíblia, converse com amigos e pare periodicamente para refletir sobre as verdades que estão aprendendo nesse livro. Então, antes de começar, vamos orar e colocar nossas vidas, nossos corações perante o Senhor para compreender esse livro. Deus, eu agradeço pela tua palavra. Eu quero confessar que da dificuldade que nós temos em compreender a tua sabedoria, teus caminhos, teus planos, são muito além da nossa capacidade de compreender. Eu agradeço por esse livro, porque é um livro que não foi escrito simplesmente por Paulo, mas foi escrito pelo teu Santo Espírito. Eu creio que Deus, minhas ideias, ou as ideias até de Paulo, não têm poder, mas as ideias e os conceitos e as verdades da tua palavra são verdades poderosas que são capazes de transformar nossas vidas. E eu peço, Deus, que nada que eu falo, ou nada que a pessoa escuta, ou nenhuma circunstância poderia interferir ou diminuir de qualquer maneira a habilidade ou capacidade de a gente entender esse livro para transformar nossas vidas. Porque esse livro é poderoso, mas reconhecemos pelas nossas habilidades podíamos diminuir o efeito, o impacto do livro por causa dos nossos indisposição. Então nos dê corações abertos, mentes abertas para compreender esse livro. Estamos completamente na dependência do teu Santo Espírito para assimilar essas verdades nas nossas vidas. Ajude-nos, Deus, em todo o aspecto para fazer o que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Na página 1 nós temos a introdução do livro. E uma das razões que a gente coloca isso é sempre bom ler coisas no contexto em que foram escritos. Nós estamos hoje em dia vivendo entre 1900 e 2000 anos depois desse livro ser escrito. Foi escrito na língua grega, foi escrito na Europa, foi escrito nos tempos diferentes do que hoje, em culturas diferentes. Então é importante para a gente saber o que estava acontecendo na época, o que estava acontecendo na vida de Paulo, onde ele estava e por que ele escreveu. Porque quando a gente entende esse contexto, o livro tem muito mais sentido. Você sabe disso quando você, por exemplo, pega só uma parte, você começa no meio de um programa de televisão, e começa, ou meio de um filme, você começa a assistir, de repente você fica, mas quem é essa pessoa? Por que está lá? Qual cidade está acontecendo isso? Você não sabe de nada quando você começa no meio do filme. De certa forma,
Cada livro da Bíblia tem todo o seu contexto dentro de todas as escrituras e contexto histórico. E por isso nós vamos estudar essa parte na introdução. Primeiramente, na página 1, da parte da introdução, ponto A, fala da importância desse livro. Número 1 fala na sua posição no cânon, quer dizer, no lugar, na ordem da Bíblia, porque o Novo Testamento a gente memoriza Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Por que Romanos aparece lá naquele lugar, na ordem do livro da Bíblia? Coloquei aqui pelo menos 5 epístolas de Paulo foram escritas antes de Romanos. Nós podemos saber que Paulo, a primeira epístola que ele escreveu foi o livro de Gálatas. Gálatas é praticamente um mini livro de Romanos, é semelhante a Romanos nas ideias que Paulo escreveu lá. Só que ele não elaborou, ele foi muito direto, atacando o problema de judaizantes que estavam afetando a igreja. Ele escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, depois de passar pela Macedônia, estava em Corinto, escreveu esses 2 livros. Aí ele foi para Éfeso e ele escreveu 1º e 2º Coríntios. Depois disso, ele visitou Corinto e de lá que ele escreveu o livro de Romanos. Então, eu considero isso o 6º livro de Paulo. Tem Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Coríntios e depois vem Romanos. Então você pode ver que em termos de cronologia não deve ser o primeiro livro. Mas como fala na sua apostila, é a primeira epístola do Novo Testamento, não por causa da cronologia, mas por causa da sua importância. Quer dizer, quando você entende o livro de Romanos, as outras epístolas têm muito mais sentido. Então, por isso, o livro de Romanos vem logo depois do livro histórico, que é o livro de Atos. Continuando na apostila, ela é uma completa exposição do Evangelho e da vida cristã. Nós vamos falar por quê. Quer dizer, abrangeu tudo. Esse livro representa o alicerce do ensino que Paulo normalmente deu às igrejas que fundou. Como nós vamos descobrir no momento, Paulo começou expondo Cristo dentro da sinagoga e formou um grupo pequeno que era o início da igreja. Seguidores de Jesus se juntaram. Daí, quando essas pessoas identificaram com Jesus Cristo, se converteram a Jesus, o que aconteceu? Ele começou a instruir as pessoas acerca do Evangelho. Então, você não gostaria de sentar com Paulo e aprender dele? De sentar aos seus pés e aprender o que ele falou para esses novos convertidos? Você vai descobrir isso no livro de Romanos. Porque Paulo enviou essa carta porque ele não tinha oportunidade ainda de dar essas verdades para as pessoas. Então, Paulo essencialmente elaborou seus ensinamentos que ele normalmente deu aos novos convertidos ou às pessoas que estavam no processo de se converter. Ele deu essa instrução para eles. Então, esse é o alicerce do Evangelho e da vida cristã. Eu coloquei os nomes de algumas pessoas na sua apostila, simplesmente para mostrar a importância desse livro também, não somente em termos de a ordem da Bíblia e nosso entendimento, mas a importância do livro de Romanos na história da igreja. Número 2, eu mencionei Agostinho. Ele chorava por causa dos seus pecados na horta de um amigo, quando ouviu uma criança cantando Pegue e leia. Ele então pegou uma cópia do livro de Romanos que estava perto dele. Imediatamente seus olhos caíram em Romanos 13 e 14. Ele leu e se converteu. Esses versículos falam. Versículo 13 fala: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Então, Agostinho, ele foi criado por uma senhora cristã, mãe dele conheceu Jesus,
E ela orava muito pelo filho, mas ele se mergulhou em filosofia, ele se mergulhou pior ainda numa vida pecaminosa. Ele era mulherengo, ele bebeu muito. Ele viu o versículo 13 descrevendo a sua vida. E ele começou um dia, ele estava falando com um amigo e começou a lamentar a sua vida. Ele estava pensando como sua vida ficou vazia. E quando ele escutou as crianças falando, ele leu o livro, ele se converteu ao Cristo por meio desse livro de Romanos. Isso foi muitos séculos atrás, e Agostinho, ele realmente traçou o percurso de cristianismo naquela época. Ele é um homem muito importante na história da igreja. A conversão dele foi tão radical, ele mudou tão completamente. E um dia ele estava andando na rua e uma das prostitutas que ele costumava visitar estava andando no outro lado e gritou: "Oh, Agostinho, Agostinho, sou eu. E ele respondeu: mas não sou mais eu. Porque ele reconheceu que ele foi transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu creio que Agostinho entendeu muito bem, quando ele falou isso, as realidades de Romanos 6, a crucificação do velho homem. Então, muito mais para frente, veio Lutero. E Lutero estava ensinando o livro de Romanos aos alunos de uma universidade católica. Ele falou o seguinte, que quer dizer que nesse momento, ele, só para, antes de ler esse trecho, que aconteceu a Lutero, ele, como adolescente, ele estava indo para casa e relâmpago bateu numa árvore perto dele. E ele assustou, reconheceu que ele poderia ter morrido. Então ele começou a buscar a Deus. Ele se tornou monge, professor da Universidade Católica. Ele foi para Roma buscando a verdade. E alguém falou para ele estudar o livro de Romanos. Então ele começou a estudar para ensinar esse livro na universidade. E olha o que ele escreveu, está escrito na sua apostila. Eu desejava muito compreender a epístola de Paulo aos Romanos, e não havia nenhuma barreira senão a expressão, a justiça de Deus, a qual eu entendia que significava que Deus é justo e age com justiça quando condena os injustos. Noite e dia eu meditei nisso, até que eu compreendi a verdade da justiça de Deus, que é aquela que, pela sua graça e misericórdia, nos justifica mediante a fé. Nesse ponto, eu senti que eu nasci de novo e que passei da porta e entrei no paraíso. O que ele estava falando é que ele não entendeu por que Paulo estava falando que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Para ele, a justiça de Deus não era boas novas. Não era o Evangelho, porque o Evangelho significa boas novas. Para Lutero, a justiça de Deus era más notícias, porque Deus é santo, eu sou pecador. Às vezes, Lutero ia para confessar seus pecados para outros monges e outros padres e ia falar: olha, eu peco na minha mente. E outro ia falar: não, mas isso não é nada. Mas Lutero reconheceu que houve muita maldade no seu coração. Então, quando mais que ele se comparou com a santidade de Deus e sua justiça, o mais que ele sentiu pecador. Então, como é que a justiça de Deus é boas novas? Então, ele fala: o que Deus está querendo dizer? O que ele aprendeu é que, em vez da justiça de Deus é comparado com sua injustiça para se condenar, que Deus ia aplicar, transferir sua justiça para a vida de Lutero e transformar sua vida e fazer ele justo por causa da fé, por meio da fé. Então, nesse ponto, Lutero falou: eu senti que eu nasci de novo. E de fato, provavelmente ele nasceu de novo. E era através e por meio do estudo do livro de Romanos que Lutero se converteu. E de novo, a história de cristianismo mudou por causa da conversão de um homem, como Agostinho se converteu,
mudou a história de cristianismo. Lutero se converteu por meio de Romanos também e mudou a história de cristianismo. E Wesley, número 4 na sua apostila. Numa reunião da qual ele participou contra sua vontade, alguém leu a introdução da Epístola aos Romanos escrita por Lutero. Ele descreveu as mudanças que Cristo faz mediante a fé, e Wesley se converteu. A mãe de Wesley também conheceu Jesus, orava pelos filhos. E um dia alguém convidou Wesley para essa reunião e estudo bíblico, ele não queria ir. E simplesmente foi lido a introdução do livro de Romanos que Lutero escreveu. E quando ele começou a ver só essa introdução, Wesley se converteu. E Wesley é uma pessoa também que mudou a história de cristianismo. Porque nesse ponto foi uma ênfase do novo nascimento, da pregação da palavra de Deus por meio do Wesley. Então você pode ver que 3 pessoas importantíssimas na história da igreja foram convertidas por meio do livro de Romanos. Porque quando eles entenderam o plano de Deus, eles nasceram de novo. O livro de Romanos transformou minha vida, mudou a história da minha vida. O livro de Romanos pode mudar a história da sua vida também. Eu já tinha ouvido várias pessoas que estão há anos na igreja, tomaram suas decisões, como eles falam, se batizaram, mas quando eles começaram a estudar o livro de Romanos, eles falam, agora eu nasci de novo. Eu sei que eu fui salvo. Então, talvez você esteja salva de verdade. O livro de Romanos vai mudar seu conceito da sua vida. Talvez você ache que conhece Jesus, mas de repente, por meio desse livro, você vai descobrir o verdadeiro evangelho. Deixa a palavra transformar a sua vida. Não tenta se defender. Deixa o poder da palavra trabalhar na sua vida. Então você saiba que você não conhece Jesus. Esse livro vai explicar para você como você pode conhecer esse Jesus. Então que Deus te abençoe. Como Deus abençoou essas pessoas que são tão importantes na história da igreja. Que Deus transforme sua vida por meio desse livro que transformou tantas vidas. Mesmo que você é salvo ou mesmo que não sendo salvo. Ainda na página 1, ponto B, a data, local, ocasião. Nós temos que mais ou menos saber quando é que Paulo escreveu isso, de onde ele estava. Isso nos dá um contexto importante para compreender esse livro. Nós achamos que a data foi mais ou menos no ano 57, 58, antes da sua viagem a Jerusalém para entregar uma oferta. Em Romanos 15, 26, fala que porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício aos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então Paulo estava falando que sobre sua intenção de ir para Jerusalém para levar essa oferta. Em 1 Coríntios capítulo 16, 1 a 3, ele fala, Corinto está em Acaia, e ele fala, quanto à coleta para os santos, fazei-vos também como ordenei às igrejas de Galácia. Então ele escreveu como ele ia fazer esse coleta. 2 Coríntios também, capítulos 8 e 9, elaboraram essa coleta. Isso, mais ou menos, se você ler o livro de Atos, você pode ver em Atos 20, ele foi para Corinto, fez essa coleta, e em capítulo 21 ele fez a viagem para Roma e foi preso. Então, nós sabemos mais ou menos o contexto que ele estava falando em Romanos 15, 26 sobre essa coleta. E você lembra que em 1 Coríntios 16 e 2 Coríntios 8 e 9, ele descreveu as condições. Então sabemos que mais ou menos essa é a data em que foi escrita. Se você conhece bem o livro de Romanos, você sabe que Paulo foi preso quando ele foi lá. Então, essa razão que ele não tinha ido para Roma ainda, você lembra que quando ele foi para Jerusalém,
Ele ficou preso e depois de um tempo eles levaram ele para Roma. Ele ficou preso lá para se defender perante de César lá. Então, Paulo não conheceu Roma ainda. Então, nós achamos mais ou menos esse é o período em que Paulo escreveu esse livro. Então, por isso, nós fixamos essas datas mais ou menos no livro de Romanos. O local, sabemos que foi ele estava em Corinto. Primeiramente, a epístola foi entregue por Febe, da igreja de Cencreia. Febe era uma mulher que, talvez uma diaconisa da igreja. Cencreia era um porto um pouco para o oriente de Corinto. Você lembra que Istmo de Corinto, mas vários quilômetros, eu não me lembro quantos quilômetros, um lado para outro. E Corinto estava no leste e Cencreia está no oeste. Então Paulo entregou para essa mulher que era importante nessa igreja de Cencreia, porque ela provavelmente estava fazendo negócios em Roma e ele pediu para ela entregar essa epístola para os romanos durante sua visita. Então a menção da palavra Cencreia indica que Paulo estava na área de Corinto. Em Romanos 16, 23 fala: "Sauda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja." Então, esse versículo está mencionando a pessoa de Gaio. Ele provavelmente é o mesmo Gaio de 1 Coríntios 1,14, que era parte da igreja de Corinto. Então, ele está falando: olha, gente, lá em Roma, Gaio, eu estou na casa dele agora, ele está mandando um abraço para vocês. Então, houve um Gaio na igreja de Corinto. Também era Orasto, porque no mesmo versículo, saudai-vos Orasto, tesoureiro da cidade, e o irmão quarto. Então esse Erasto também saudou os romanos, e é provável que tenha sido o mesmo Orasto de 2 Coríntios 4:20, que foi deixado em Corinto. De fato, há uma evidência extra-bíblica de um homem que chama Erasto, que era o tesoureiro de próprio Corinto. Então, mencionando Febe de Cencreia, Gaio, Erasto, dá para entender que Paulo estava em Corinto quando ele escreveu essa carta. Agora, a questão é quando, porque Paulo visitou Corinto mais do que uma ocasião. Então, qual visita foi? Na página 2, nós temos número 3, e menciona as viagens de Paulo, e podemos responder a essa pergunta de qual viagem foi. Na segunda viagem missionária, ponto A, Paulo faz sua primeira visita a Corinto, esse é Atos 18. Ele ficou lá 1 ano e meio. Mas Romanos foi escrito depois dessa viagem, porque Romanos 15:23 fala que seu ministério como completo na parte oriente do Império Romano. Então você pode ver que em 15:23 ele falou: mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Você pode ver que Paulo não poderia falar isso na segunda viagem missionária, porque se ele não teria feito a terceira viagem para lá, se ele já tinha completado todas essas coisas. Nós sabemos que essa primeira viagem missionária foi entre o ano 51 e 54. Ponto B, a terceira viagem. Então, sabemos que não foi a segunda viagem, talvez seja a terceira viagem que Paulo escreveu Romanos. Então, Paulo foi para Éfeso e escreveu 1 Coríntios. Atos 19, versículo 22 fala: tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, que era Timóteo e Erasto. Nota, esse é o Erasto que saudou. Ele mandou lá para o norte. Isso não era Corinto, ele não mandou para Corinto, mas Macedônia, onde Tessalônica e Filipos e a Bereia tinha essas igrejas lá. Então, Paulo permaneceu algum tempo na Ásia. Entendemos que essa Ásia era um tempo que ele estava em Éfeso. De Éfeso ele escreveu 1 Coríntios. Daí ele visitou Corinto rapidamente. Você lembra que ele escreveu em Corinto? Então, depois de escrever 1 Coríntios, ele fez uma viagem
Porque 2 Coríntios 12, 14 fala: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. Então, quando ele escreveu 2 Coríntios, ele já foi 2 vezes. Ele falou: estou pronto para ir uma terceira vez ir convosco, e não serei pesado, pois não vou atrás de vossos bens, mas procuro a vós outros. Então, quer dizer que ele está falando: não estou atrás de alguma coisa, eu não estou querendo ser um peso para vocês indo para lá, mas eu vou terceira vez para tratar essas dificuldades contigo. Em 3:1 ele falou também: essa é a terceira vez que vou ter convosco. Então, sabemos que a segunda visita, ele foi meio rápido. E ele tratava problemas que estavam dentro da igreja e foi ofendido. Isso provavelmente não era a ocasião em que ele escreveu a carta. Então, sabemos que foi para Macedônia e ele escreveu 2 Coríntios lá, quando ele estava em Macedônia, e daí ele desceu para Roma, quando ele escreveu Romanos, versículo 2 de Atos 20. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo-os com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Grécia, onde Corinto é, onde se demorou 3 meses. A igreja principal de Grécia não era Atenas, mas era Corinto. Então, entendemos que nesse ponto ele ficou 3 meses em Corinto, e durante esse tempo ele escreveu o livro de Romanos. Daí ele foi para Jerusalém através de Macedônia e Éfeso. Sabemos, pelo contexto desse começo, é que Paulo ia para Cencreia e pegar um barco com os peregrinos indo para Jerusalém. Mas Paulo descobriu durante esse tempo que pessoas estavam tentando matá-lo, e um grupo de judeus de área de Corinto que estava indo para Jerusalém não ia olhar em Paulo com bons olhos. Então provavelmente eles estavam planejando matar ele no navio. Então Paulo decidiu que indo com essas pessoas para Jerusalém, um barco cheio de judeus, indo para a Páscoa, não seria aconselhável. Então ele voltou para Macedônia e foi a pé e foi para Éfeso. Foi durante esse terceira viagem em que Paulo escreveu Romanos. Então, ainda na página 2, a ocasião, número 4, primeiramente a necessidade de um ministério apostólico. A igreja de Roma não foi fundada por um apóstolo. Com certeza precisava de uma boa explicação sistemática da base da fé cristã. Nós queremos que, quando estamos evangelizando pessoas, nós queremos evangelizar as pessoas com o propósito da vida, para ter certeza que a pessoa entende o evangelho. Mesmo que a pessoa já se converteu, mesmo que a pessoa já estudou a Bíblia, nós queremos parar e ajudar a pessoa a entender o que é o verdadeiro evangelho. E também nós temos primeiros passos, Igreja Corpo de Cristo, para ajudar a pessoa a andar com Cristo. Então, Paulo queria dar essas mesmas instruções para as pessoas e sabia, porque eles não tiveram um ensino apostólico, ele realmente sistematicamente tratou, antecipando todos os argumentos das pessoas e colocou no livro de Romanos. Ponto B, foi uma igreja mista. Sendo uma igreja com alguns judeus e gentios, houve preconceitos e mau entendimentos do papel de Israel no plano de Deus. Ele gastou vários capítulos mostrando que Deus não tinha jogado fora o que ele começou com os judeus, mas ainda tinha um plano com os judeus, ele ainda tem um plano com os judeus. Então, podemos descobrir, ele saudou um monte de gente no fim do livro, mencionou vários nomes no fim do livro, e alguns eram nomes judaicos e outros eram nomes gregos e outros eram em latim. Então, houve um grupo misto, variedade de pessoas nessa igreja. Então, esta questão de tratamento de um ou outro, entender o que é o papel de Israel, é muito importante para essa igreja. Então, com certeza, essa razão que capítulos 9, 10 e 11 foram escritas. E tem outras coisas.
desde capítulo 1, que mostra a importância dos judeus e o plano de Deus para os judeus. Eu posso ver isso pensando rapidamente em todos os capítulos do livro de Romanos. Ponto C, problemas doutrinários. Tem legalismo, há uma tendência na busca de santidade para as pessoas tentar codificar a santidade em vez de andar pelo Espírito. Então eles precisavam de uma explicação sobre a justificação e a santificação, independente das obras da lei. Quer dizer, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Muitas pessoas pensam, olha, nós somos salvos assim, mas depende da gente nos santificar. Mas também santificação não é uma obra humana, é a obra de Deus na nossa vida. Você não pode codificar uma vida santa. Então Paulo tratou isso e mostrou como você vive uma vida santa, e essa vida santa não vem através do legalismo da lei. Antinomianismo é quando a pessoa joga fora a lei. Alguns pensavam que a graça de Deus era uma licença para pecar. Eles precisavam de uma explicação clara sobre santificação. Então, algumas pessoas com sinceridade no coração querem viver vidas que agradam a Deus. Mas em vez de aprender a andar pelo Espírito, andar em comunhão com Deus e deixa Ele transformar a sua vida, eles fazem da sua própria força. Isso é legalismo. Outro grupo entende que é tudo pela graça e por causa disso fala a lei foi jogada fora. Anti significa contra, nomos é a lei. Essa pessoa fala, não tem lei, não tem restrição. Eu sou livre em Cristo, foi transformado, agora eu posso fazer o que eu quero. Isso também não é a atitude certa. Então há uma tendência de pessoas caírem num lado ou outro. Mas o que nós queremos falar é que o andar pelo Espírito é o caminho que Deus deu. Uma vida santa dentro do padrão de Deus, não porque estamos fazendo a nossa força, mas do poder de Deus. Isso que Paulo ensinou em Romanos. Isso que queremos enfatizar, porque Paulo queria que a gente ande em santidade pelo poder de Deus. Então isso foi um problema. Houve os dois extremos em Roma. E finalmente, ponto D, problemas práticos. O relacionamento do cristão com o governo. Você lembra que ele escreveu aos Romanos e Roma eventualmente se tornou um lugar de muita perseguição contra os cristãos. O segundo item, como tratar as diferenças de convicções entre cristãos. Isso é uma questão muito difícil porque pessoas têm diferentes convicções por causa do seu passado. Porque eu sei que certas coisas que eu devo evitar por causa do meu passado, que podiam me levar a ser tentado, mas essa área não afeta outra pessoa. E que afeta outra pessoa não me afeta. Então, algumas pessoas vão ser mais radicais em certas áreas, vão ser mais estritas do que os outros. Especialmente quando você para pensar que houve judeus e gentios na mesma congregação. Porque os judeus tiveram uma consciência mais sensível sobre certos aspectos de comida e outras coisas. E os gentios não tiveram tanto problema. Então, essas diferenças de convicções são parte da realidade da igreja. Muitas pessoas acham que para ter unidade você precisa de uniformidade. E Paulo tratou como você podia conviver com pessoas que têm uma perspectiva diferente, uma definição diferente do que é pecado. Então, essas duas áreas são tratadas dentro desse livro, de o relacionamento com o cristão, com o governo e como tratar esta questão de liberdade cristã. Página 2, ponto C, autor Paulo. É importante quando você vai entender um livro de saber alguma coisa sobre a pessoa que escreveu um livro. Por exemplo, quando você recebe uma carta de uma pessoa que você conhece, o contexto da vida, sabendo a história da pessoa, ajuda a entender bastante sobre a razão que a pessoa pensa como pensa.
eu reconheço que tem um monte de coisas que afetaram a minha vida, que coisas que aconteceram na minha vida que influenciaram meu ponto de vista. E eu sei que se pessoas soubessem as experiências que eu passei, as pessoas teriam entendido melhor do que a razão que eu tomo minha posição. Então vamos examinar um pouco a vida de Paulo. Nós sabemos que ele nasceu em Tarso, e será uma cidade importante. Em Atos 9 e 11 falam, então o Senhor lhe ordenou, falando para Ananias, desponte e vai à rua chamada direita e na casa de Judas, porque procura por Saulo, apelido de Tarso, pois está orando. Então sabemos que ele era um homem que nasceu em Tarso. Tarso era uma cidade próspera e um centro de pesquisa escolástico grego. Então houve 3 universidades lá. Então, com certeza, esse ambiente com muito estudo influenciou a habilidade de Paulo a analisar e pensar, e influenciou seu pensamento, porque com certeza ele pegou muito o aspecto da filosofia grega no sentido da maneira de analisar e coisas de lógica. Então, com certeza, isso influenciou da maneira como ele olhou na sua fé. Filipenses capítulo 3, versículo 5, ponto C, fala que ele era do tribo de Benjamim, circuncidado o 8º dia. Então, Filipenses 3:5 fala circuncidado o 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Então, aprendemos muito sobre Paulo através desse só um versículo, que Benjamim significa filho da destra, era uma tribo muito querido, muito importante. O nome Saulo veio do Saul, que também era da tribo de Benjamim. Então, o próprio nome bateu dos seus ancestrais. O fato que ele é circuncidado o 8º dia indica, mesmo sendo de Tarso, nascendo fora da terra, os pais foram obedientes à lei e circuncidaram ele desta maneira. Então, ele era hebreu de hebreus. Esse trecho também fala, que indica que mesmo nascendo fora da terra, ele foi criado provavelmente logo lá em Jerusalém. Então, a primeira língua dele não foi grego, como as pessoas normalmente que nasceram fora da terra, mas a primeira língua foi hebraico. Então, ele era uma pessoa que era hebreu de hebreus, em contraste do que eles chamaram helenistas, que pessoas que nasceram e foram criadas fora da terra e falaram grega como sua primeira língua. Ele era também cidadão de Roma, ponto C. O pai era romano e judeu, porque Atos 22, versículo 28, fala que estava conversando com o comandante. Fala versículo 27, vindo o comandante perguntou a Paulo, diz-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Isso indica que o fato que o pai dele era cidadão de Roma, ele teve o direito de herdar esse título de ser cidadão de Roma. Então isso também indica que ele era da classe alta, uma pessoa que eles não consideraram os pobres mais com esse tipo de título. Número 2, no página 2, o treinamento. E sabemos isso não porque as escrituras falam, mas era costume para todas as crianças dos judeus seguir esse caminho. Ponto A, ele começou a estudar a lei com 5 anos de idade. Eles começaram a ler, estudar e memorizar a lei, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Ponto B fala que ele começou a estudar as tradições com 10 anos de idade. Você sabe que as tradições são o que os fariseus passaram, as coisas que eram tradições de como interpretar diferentes aspectos da lei.
foi para Jerusalém depois de 13 anos de idade. Mais ou menos quando a pessoa se torna 12, 13 anos de idade, eles completaram o treinamento e os alunos que destacaram foram enviados para Jerusalém. É por causa disso Paulo poderia falar que eu sou hebreu de hebreus, porque ele foi realmente com esse mais treinamento lá em Jerusalém. Ponto dele foi treinado por Gamaliel. Em Atos 22, versículo 3, fala: eu sou judeu, nasci em Tarso e Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois de dia de hoje. Então, isso mostra que a razão que podia falar que ele é hebreu de hebreus mesmo nascendo fora da terra, porque Gamaliel é um dos principais mestres e ele foi enviado, provavelmente morou com sua irmã lá em Jerusalém para que ele pudesse estudar com esse homem que era considerado um dos mestres principais dos judeus na época. Durante esse treinamento, ele se tornou um fariseu. Esse movimento lego, né, eu falo lego, é que eles não eram das partes de levitas, que eram as pessoas que serviram no templo. Esses eram mais saduceus, mas o fariseu era um movimento lego, religiosos, que foram treinados, mas realmente não fizeram parte daquele grupo que serviu no templo. Então, esse desenvolveu depois de zelo para zelar pela lei. O nome fariseu indica isso, é tipo feito de cercar a lei, de definir a lei. Então, o fariseu era um movimento para preservar a lei, porque quando os judeus voltaram do exílio, eles reconheceram que a razão que eles foram dispersos é porque eles desobedeceram a lei. Então, houve um movimento que tentou fazer e obrigar as pessoas a obedecer a lei. E mais ou menos, não era um grupo grande na época de Cristo, houve mais ou menos 5.000 fariseus em Israel. Ponto F fala que ele foi um membro do Sinédrio, e dá para entender lendo Atos 6:12 que ele fez parte desse grupo, porque aquele trecho falando de Estevão falou que sublevaram ao povo, aos anciões e aos escribas, e investindo o abataram, levando ao Sinédrio. Então esse era o conselho de 70 pessoas que cuidavam e governavam o povo. Em 7:58 fala: e lançaram fora da cidade e apedrejaram, mas testemunhos deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então isso indica que Saulo estava parte desse grupo que tomou a decisão de apedrejar. E versículo 1 de capítulo 8 fala: e Saulo consentia na sua morte. Parece que ele teve uma votação, ou pelo menos ele apoiou o Sinédrio. Então, o jovem não indica que ele era ou não era casado, porque a gente não sabe se Paulo foi casado, porque para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Muita gente acha que Paulo foi viúvo, e por isso ele se tratava como solteiro. Ele decidiu, depois da esposa morrer, de não recasar. Então a gente não sabe isso com certeza, mas esses versículos indicam que de alguma maneira ele estava associado com o Sinédrio. Se não era diretamente um membro do Sinédrio, ele certamente foi associado com o Sinédrio. E de fato ele falou que ele estava avançando muito mais do que seus contemporâneos, indicando que ele chegou a um nível muito alto. Ele era muito novo ainda para ser parte desse Sinédrio. Você lembra que ele estava mais ou menos a mesma idade de Jesus, então nessa época que Estevão foi apedrejado, ele estava 34, 35 anos de idade. A perseguição da igreja. Não sabemos se Paulo contemplou Jesus pessoalmente ou não. É bem capaz, porque sendo um bom judeu, ele com certeza viajou frequentemente para Jerusalém e ouviu Jesus um tempo ou outro, mas
parece que depois do seu treinamento ele voltou para Tarso. Eu coloquei um ponto de interrogação no ponto A, no número 3, lá embaixo da página 2. Voltou a Tarso depois do treinamento. Não sabemos com certeza aonde ele estava morando nesse tempo. Ponto B ouviu falar dos cristãos e foi a Damasco para perseguir a igreja. Atos 8:3 fala: Saulo, porém, assolava a igreja e entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os na cárcere. Então, eventualmente ele foi até Damasco em capítulo 9, onde ele se converteu. Mas por que ele fez isso? Esse não era de maldade em si que ele fez, porque dentro do coração de Paulo, ele entendeu, como os judeus naquela época, que o Cristo ia só chegar quando o judaísmo se unificou perante o Senhor. Quer dizer, os judeus entenderam que houve muitas pessoas que não tinham compromisso com Deus, muitas pessoas que estavam vivendo vidas que não agradavam a Deus, teve diferentes linhas de pensamento, problemas teológicos entre os judeus. E houve um pensamento que fala, se conseguirmos eliminar esses falsidades e falta de compromisso, daí o Messias ia chegar. Então, Saulo estava pensando que se eu conseguir tirar esse movimento cristão, eu vou estar contribuindo para a chegada de um Messias. Então ele fez em ignorância, mas ele fez com uma sinceridade, pensando que ele estava servindo a Deus. Página 3 continua essa ideia, porque número 4 fala da conversão dele. Nós sabemos que isso era por volta do ano 33, talvez dentro de 3 anos depois da crucificação de Jesus. Nós sabemos que ele ouviu o testemunho de Estevão. Eu posso imaginar aquelas palavras quando Estevão foi apedrejado, que ele falou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E quando ele orou por eles pedindo perdão e falou: Senhor, não lhes imputes esse pecado, com certeza esse tocou na vida de Paulo, porque Paulo estava com certeza com muito ódio com esses cristãos, e ouvindo Estevão falar isso, tocou na sua vida. Eu posso imaginar que esse não deixe de deixar um efeito na vida de Saulo. Ele foi chamado e convertido em Atos capítulo 9. Eu acho que é muito significante que ele falou: Saulo, Saulo, porque me persegues? Esse deu um bug na cabeça dele, porque ele falou: quem és tu, Senhor? Eu pensei que eu estava te servindo. E você pode reparar que Deus não falou para ele para se converter, de se arrepender e crer naquele momento. Ele falou: o que eu devo fazer? Ele falou: vai para a cidade esperar, eu vou te dar instruções. Daí entendemos que quando Ananias foi lá, Ananias chamou ele para se arrepender, se livrar dos seus pecados e ser batizado. Então ele não foi salvo pelo batismo, mas pela fé em Cristo. Mas eu creio que ele só foi salvo quando Ananias chegou com ele e ele foi convertido. E 9:22 fala: Saulo, porém, mais e mais fortalecia e confundindo os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Então ele começou imediatamente depois da sua conversão a evangelizar as outras pessoas. Página 3 fala por que Paulo não foi enviado imediatamente para o campo missionário. Eu creio que ele não estava preparado para enfrentar os gentios, porque talvez se Paulo tivesse ido nesse ponto, ele teria pregado um tipo, mesma mensagem que os judaizantes pregaram, uma salvação por meio da lei. Ele tinha que repensar sua teologia. Ponto A: Arábia por 3 anos, esse parte do seu treinamento.
E Gálatas 1, 17, 18 fala que ele falando, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, nesse momento, Paulo estava falando que foi na Arábia onde recebeu suas revelações. Quer dizer, ele foi ensinado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, que Jesus estava retreinando seu pensamento, tirando o legalismo do fariseu e colocando dentro dele um entendimento do andar com Deus pelo Espírito. Então, isso que foi muito importante. Só para entender isso, essa Arábia inclui Damasco e vai até Sinai. Então, essa área era considerado toda a Arábia. Isso não significa que ele foi para o deserto, mas ele ficou nas circunvizâncias da Arábia ou de Damasco naquele tempo. Também a gente sabe que ele foi a Jerusalém por 15 dias para encontrar com Pedro. No ano 36, mais ou menos, isso aconteceu. Ele falou em versículo 18, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permanecer com ele 15 dias, e não vi outros dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Então, nesse ponto, a gente geralmente liga isso com o tempo que ele foi lá para simplesmente conhecer. Esse foi aquele tempo em Atos, quando ele encontrou com Barnabé e foi apresentado e levado lá para Pedro. Número 6, na página 3, Atos 9, 29 a 30. Nós podemos ver nesse ponto a perseguição pelos judeus. Os judeus começaram a pôr Paulo nesse momento. Fala na Bíblia em Atos 15 que ele foi a Cesareia e voltou a Tarso para realizar um ministério. Esse é um período de tempo em que nós não sabemos muito o que estava acontecendo com Paulo. Ele aparentemente voltou para Tarso, porque a próxima vez que encontramos, quando Barnabé foi procurá-lo em Atos 11, ele estava em Tarso. Então, quando a perseguição começou, ele voltou para sua casa. Não sabemos quanto seu ministério foi, o que ele fez em Tarso, mas isso foi a ênfase do seu ministério durante esse tempo. Aí, em Atos capítulo 11, nós vimos que é chamado missionário dele. Número 7 fala da chamada missionária lá na página 3. Ele chegou a Antioquia através do convite de Barnabé. Barnabé, em Atos 11, foi enviado pela igreja de Jerusalém para Antioquia, porque eles entenderam que houve um grupo de gentios que estava se convertendo. Até esse ponto, só os gentios de Cornélio foram convertidos. Então eles mandaram Barnabé, sendo levita, sendo natural de Chipre, que realmente as pessoas que começaram essa igreja também eram de Chipre. Então eles enviaram Barnabé. Mas quando Deus começou a abençoar o ministério, Barnabé, sabendo que é melhor trabalhar como equipe, foi procurar Saulo. E Saulo ajudou ele nesse ministério por 1 ano. E daí em Atos capítulo 13, nós podemos ver sobre a segunda parte disso. Ponto B, ele fez parte da liderança dessa igreja por 1 ano. Ele treinou líderes e o Espírito Santo o chamou para o trabalho missionário no ano 47. Podemos entender um pouco como isso aconteceu em Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Você pode ver que a gramática divide isso em 2 grupos. Os profetas são Barnabé, Simeão, que provavelmente era africano, pelo nome Níger, significa negro. Lúcio de Cirene, esse é um nome grego. Cirene era uma colônia grega no norte de África. Então esses 3, Barnabé, Simeão e Lúcio, eram profetas. Manaém, que foi criado junto com Herodes, não sabemos o relacionamento com Herodes, mas Herodes era edomita.
e Saulo. Então Manaém e Saulo eram os mestres do grupo. E a Bíblia fala que aqui em versículo 2 que ele estava servindo eles ao Senhor. Em outras palavras, eles estavam adorando ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, esse foi aquele chamado missionário pelo Espírito Santo. Depois disso, sabemos que os dois fizeram a primeira viagem missionária, principalmente a parte de Galácia e Chipre, que essa era a área que eles escolheram com a equipe de Paulo e Barnabé. Depois disso, a equipe se dividiu para a segunda viagem missionária, e isso Paulo voltou para essas outras cidades em Galácia, daí subiu para Macedônia e desceu lá para Grécia ou Acaia, onde houve Atenas e Corinto. Então, esse basicamente é um resumo da história de Paulo. Ele dedicou o resto da sua vida e eventualmente morreu pelo Nero em Roma. Página 3 também tem ponto D, o destinatário, a igreja em Roma. É um pouco difícil saber muito sobre essa igreja, mas sabemos algumas coisas sobre a cidade e a igreja pelas coisas escritas na Bíblia e na história daquela região. Então é muito bom saber quem é que estava recebendo essa carta. Número 1, a cidade. Sabemos que Roma, claro, pelo nome, é a capital do Império Romano. Roma estava dominando o mundo muito durante o tempo e de fato isso que facilitou o ministério de Paulo, porque Roma dominava toda aquela região, então não precisava passaporte ou não houve dificuldade política de ir de uma região para outra, porque estava tudo embaixo de um só governo. E além disso, todo mundo falou grego, por causa da influência dos gregos que dominavam a região antes de Roma. Então isso criou condições favoráveis para a espalha do Evangelho. Mas a capital desse império, na época, chamava Roma, e por isso era Império Romano. Nessa cidade, ponto B, fala que é grande contraste entre os pobres e ricos, quer dizer, a distribuição de renda foi péssima. Houve pessoas super ricas, privilegiadas, e os pobres viveram tipo favelas naquela época. Ponto C, havia cerca de 1 milhão de pessoas, e eu fico maravilhado quando eu paro de pensar isso, que era 1 milhão de pessoas. Nota, eles não tiveram um sistema moderno de encanação que nós temos com PVC e encanação de metal, qualquer outra coisa. Eles não tiveram um sistema de tratamento de esgoto eficaz como nós temos hoje em dia. Eles não tiveram maneiras de distribuir a comida. Nós temos caminhões chegando nas nossas cidades, levando comida e bens para as pessoas, trazendo coisas para as pessoas de vida e levando o lixo fora e trazendo a comida para dentro sempre, constantemente. Imagina, naquela época não tinha eletricidade, não teve motores, não teve encanação, esgoto, nada desse sistema, mas realmente 1 milhão de pessoas conseguiram morar nessa cidade que chamava Roma. Ponto D, houve muitos grupos étnicos. Por exemplo, hoje em dia o centro industrial do nosso país é São Paulo. Mas se você vai para São Paulo, você vai achar até bairros inteiros de paraenses, maranhenses, cearenses, gaúchos, pessoas de Amazonas, pessoas de toda parte, mineiros, toda parte do Brasil, morando em São Paulo. E não era diferente naquela época, sendo a capital do Império, muitas raças juntaram em Roma. Ponto E, sabemos que os judeus foram expulsos de Roma desde o ano 49 até o ano 54 pelo imperador Cláudio, e esse que está escrito lá por causa do Crestus. Algumas pessoas acham que era por causa de Cristo. Esse Crestus era uma maneira, uma corrupção do nome Cristo, porque é semelhante da palavra para Cristo em latim. Então, foi por causa disso que Paulo encontrou com Priscila e Áquila em
Corinto, porque eles tinham fugido por causa desse ordem de expulsar os judeus de Roma. Então, sabemos isso da história secular. E também é apoiado pela Bíblia, que falou sobre Aquila e Priscila em Atos capítulo 18 ou 19. Ponto F, o sistema rodoviário centralizou-se em Roma. Nós temos um ditado em português, quem tem boca vai para Roma. Em inglês, nós temos um ditado que era ditado da época, todas as estradas vão para Roma. Então, literalmente na época era verdade, porque se a pessoa fala, como é que eu chego em Roma? Pega aquela estrada e segue para frente, até você chega em Roma. Porque eles construíram um sistema muito sofisticado de rodovias por causa do fato que eles queriam, esse sistema rodoviário era para facilitar a distribuição dos soldados, que os soldados podem ser despachados para qualquer parte do império com mais facilidade com esse sistema. Então, eu coloquei embaixo do ponto F, o sistema comercial estava em Roma, não somente era capital política, mas era capital econômica também. A população judia era mais ou menos 30 mil até 40 mil no tempo em que a carta foi escrita. Número 2, na página 3, lá embaixo do destinatário, a igreja. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, chamados para serdes santos, não disse aos santos. E isso talvez é porque talvez não todos fossem salvos ainda, ou simplesmente que ele queria enfatizar o fato que eles foram chamados para ser transformados, não enfatizando sua posição, mas seu destino. Ponto A, havia judeus romanos presentes no dia do Pentecostes, em Atos 2:10, aquela lista de pessoas de diferentes partes do mundo que escutaram a pregação de Pedro. Houve romanos lá dentro. Isso explica por que houve judeus salvos lá em Roma sem ter nenhum apóstolo, nenhum missionário chegando lá para pregar a palavra. Eu coloquei isso, não explica os gentios da igreja. Então sabemos por que houve judeus, mas a gente não sabe que a razão que houve esses gentios. Ponto B, a igreja católica diz que esta igreja foi fundada por Pedro, que chegou no ano 42, que era antes dessa carta, era 15 anos antes dessa carta ser escrita, e serviu como o seu bispo por 25 anos. Eu coloquei a palavra papa, eles não usaram a palavra papa naquela época, ele era chamado bispo de Roma, mas a igreja católica coloca esse bispo de Roma como uma pessoa que é a figura, que é o que é hoje o papa, mas isso contradiz o que Paulo escreveu em Romanos 15:20, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Quer dizer, Paulo não queria ir lá onde alguém mais tinha anunciado o evangelho, não era costume dele. Mas no começo da carta ele fala quanto ele desejava ir para lá. Então, Paulo não ia desrespeitar Pedro se Pedro já fundou a igreja e Pedro já estava servindo a igreja. Paulo não ia chegar lá e falar, eu quero ir lá apresentar o evangelho para vocês, porque eu gosto de pregar onde Cristo não é conhecido. Paulo não ia falar isso. Pedro chegou a Roma e foi martirizado durante o tempo da segunda prisão de Paulo. Isso que a história bíblica indica, que basicamente Paulo e Pedro chegaram em Roma ao mesmo tempo. Você lembra que no fim do Atos, Paulo foi liberado e ele ficou em prisão por 2 anos lá em Roma, porque os acusadores não chegaram, ele foi liberado, e foi nesse ponto que ele escreveu 1º e 2º Timóteo e Tito. E daí ele provavelmente em Troade foi preso de novo, levado para Roma, e Pedro chegou ao mesmo tempo que ele, e os dois morreram lá em Roma.
também tem mais um ponto sobre essa coisa que a Igreja Católica fala acerca de Pedro. Se Pedro estivesse em Roma quando Paulo escreveu essa carta, ele teria saudado no último capítulo. Imagine isso, Paulo saudando esse monte de nomes de pessoas conhecidas na igreja e esquecendo o principal, que seria Pedro. Isso seria uma ofensa se Pedro estivesse morando lá. Então, os fatos não batem com essa ideia que a Igreja Católica promove, que Pedro fundou a igreja e serviu como seu bispo. A igreja, que nós entendemos, surgiu espontaneamente. Ponto C, quando Cláudio expulsou os judeus, já havia cristãos. A Bíblia não fala em Atos 18, 2 e 3 que Áquila e Priscila se converteram com o ministério de Paulo quando ele chegou lá. Ele encontrou e ficou na casa deles. Então, dá para entender que eles já conheceram Cristo. Quando eles foram expulsos de Roma, eles foram lá para Corinto e Paulo encontrou com eles e descobriu que eram cristãos. Ele ficou trabalhando junto com esse casal. Em Romanos 1, 5, 6 e 13, nós entendemos que o grupo era misto de judeus e gentios. Então, isso indica que essa igreja não simplesmente foi o grupo de judeus que chegaram a Cristo através do dia do Pentecoste. Coloquei ponto E, muitos dos membros eram conhecidos de Paulo, provavelmente fruto do seu trabalho. Ele citou 26 nomes de pessoas que ele conheceu da igreja. Aqui no Pará, o seu Bill evangelizou muito no interior, ao lado de Salgado, até Barcarena, até Mosqueiro, toda essa área ao redor de Belém. Só no começo do seu ministério ele trabalhou em Coraci. Mas se você vai de igreja para igreja dos irmãos aqui em Belém, seu Bill conhece muita gente. E conhece porque era fruto do seu trabalho, de um jeito ou outro, talvez o fruto de uma pessoa com quem ele trabalhou. Tem muitas pessoas que se mudaram desses interiores onde seu Bill trabalhou, que estão nas cidades aqui em Belém. Então, não é porque seu Bill trabalhou com essas pessoas em Belém que ele conhece, mas porque era fruto do seu trabalho. E a mesma coisa aconteceu com Paulo, porque muitas pessoas acabaram se mudando lá para Roma. Então, por exemplo, ele evangelizou Galácia. Com o tempo, alguns dos membros da igreja de Galácia se mudaram para Roma. Ele evangelizou em Macedônia. Eventualmente, algumas dessas pessoas se mudaram para lá. Ele também trabalhou e evangelizou em Caia. Eventualmente, algumas dessas pessoas se mudaram lá para Roma. Então, por isso, Paulo, mesmo nunca visitando essa igreja, conheceu pessoalmente 26 pessoas, no mínimo, daquela igreja. E saudou essas pessoas. De novo, queria enfatizar, se Pedro fosse o bispo de Roma, como a igreja católica fala, Paulo não ia citar 26 amigos e ignorar a pessoa de Pedro. Continuando esse aspecto da igreja, na página 4, dos 26 nomes mencionados, 16 são gentios. Então, isso mais indicação que essa igreja era uma igreja mista. Alguns nomes são mais gregos, outros mais latim. Ponto G, a igreja era pequena e pouco conhecida, mas até o ano 64 cresceu ao ponto de ser conhecida. Esse é que, nesse ponto, a igreja ficou tão grande que Nero começou uma perseguição contra a igreja. Ele culpou os cristãos por muitos problemas de Roma e acabou queimando Roma e jogando culpa nos cristãos. Então, na época que Paulo escreveu o livro de Romanos, eu duvido que a igreja estava mais do que 100 membros nesse, então, relativamente pequena em relação a uma cidade daquele tamanho. Ponto H, na página 4, fala: Paulo visitou a igreja 3 anos depois de escrever a epístola
Atos 28:16 fala: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, parece que os romanos sabiam que eram mais razões religiosas e que os judeus acusaram Paulo. Então, eles deram ele uma certa liberdade para ter um apartamento onde ele podia receber pessoas para visitá-lo, mas ele tinha um soldado romano que ficava com ele, tomando conta para ter certeza que ele não ia escapar. Mas o fato que ele não foi preso mesmo indica que os romanos não consideraram Paulo uma ameaça. Com certeza, durante esses 2 anos, ele ensinou e cuidou muito das pessoas lá em Roma. Os propósitos do livro. Primeiramente, em Romanos 1:13, Paulo queria expressar seu desejo de visitar Roma. Em Romanos 1:13, ele falou: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Quer dizer, ele queria ir lá com eles, ele queria expressar esse desejo. Ele falou: olha, eu não estou ignorando vocês, eu quero ir lá, mas até agora não deu. Número 2, de dar ensinamento apostólico que nunca receberam. Paulo sabia que enfrentaria problemas em Jerusalém, prisão até morte. Ele sabia disso antes, então ele queria dar esse ensinamento para eles. Número 3, de apresentar-se como apóstolo. Ele se apresentou, ele descreveu seu ministério. Os primeiros versículos é uma descrição de Paulo e seu ministério para eles, e ele queria se apresentar. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Número 4, ele queria comunicar o seu desejo de ter Roma como sede do seu trabalho para o oeste. Em 15:23, ele fala: mas agora, não tendo já campo de atividade nessa região e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, esse está falando aqui que ele queria visitá-los, mas ele queria que eles encaminhar. Essa palavra encaminhar indica de ajuda financeira que iria precisar para desenvolver seu ministério mais para o oeste. Então Paulo queria que Roma seja esse ponto de partida e tipo sede para ele trabalhar mais para o oeste. De fato, nós sabemos que eventualmente ele conseguiu ir para a Espanha, mas só depois de ser liberado da prisão lá em Roma. Aparentemente ele voltou para Éfeso, aquela região, deixou Timóteo lá, voltou para Roma e foi para o oeste. Potencialmente há algumas evidências extra-bíblicas que ele fez isso. Número 5, na página 4, fala de apresentar o Evangelho, que funciona como um recurso de evangelismo, como propósito da vida. Você sabe que quando queremos ajudar as pessoas hoje a entender melhor o Evangelho, nós estudamos o propósito da vida, e em Romanos você vai entender bem o Evangelho, de apresentar as doutrinas de eleição, justificação, santificação e glorificação. Quer dizer, você vai para a eternidade passado, de ver como Deus planejou a salvação, como Ele aplicou em justificação sua salvação, como Ele desenvolveu sua salvação em processo de santificação, e como Ele vai finalizar no futuro sua salvação em glorificação. Que o processo e o plano de Deus para a redenção de humanidade é incluído no livro de Romanos. E número 6, de corrigir problemas doutrinários. Houve problemas de doutrina na igreja e, sem dúvida, Paulo sabia dos problemas. Ele talvez fosse por alguma pessoa que escreveu ou passou e perguntou e falou para ele, mas Paulo estava ciente dos problemas de doutrina.
ainda na página 4, nós temos algumas características. Eu gosto de olhar isso, o que faz um livro um pouco diferente. Por exemplo, quais palavras acontecem mais do que outras palavras? Você pode entender um pouco do propósito do livro quando você entende e estuda o livro e anota certas palavras que são repetidas no livro. Por exemplo, a palavra de imputar está usado uma dúzia de vezes num capítulo e graça está usado um monte, 7, 8 vezes no outro capítulo. E você pode ver esses ênfases, mas em geral o estilo, como coloca aqui número 1, o estilo linguística, é estilo de argumentação. Quando eu falo isso, Paulo antecipou as perguntas das pessoas. Ele já pregou com pessoas e fala: Paulo, mas se é assim, como fica esse trecho no Antigo Testamento? E pessoas iam argumentar com Paulo. Então Paulo, ele sempre colocou um antagonista, uma pessoa que estava duvidando. E daí? E daí? Se isso é verdade, como fica isso? Então, você pode ver que ele usou o estilo de argumento. Ele respondeu essas perguntas 10 vezes com de modo nenhum. Por exemplo, se somos salvos pela graça, podemos continuar em pecado? De modo nenhum. No grego, isso é uma coisa que não tem em português. Nós temos indicativo, imperativo e subjuntivo, mas não tem optativo. O optativo é uma expressão de desejo. A ideia disso é muito forte quando usa optativo, porque ele fala de modo nenhum que não seja assim, por favor, de jeito nenhum, uma maneira forte. Ele respondeu 10 vezes com esse de modo nenhum. Ele usa a palavra lei 77 vezes. Então, nem usa a lei no mesmo sentido. Uma das tarefas que eu sempre dou para meus alunos da Palavra da Vida é de fazer uma análise desses 77 vezes que a lei é usada e ver os diferentes sentidos que usa. Cristo é 76 vezes. Então, você pode ver que Paulo enfatizou a pessoa de Jesus. Pecado, 45 vezes. Senhor, 44 vezes. Fé, 40 vezes. Essas são as palavras mais comuns no livro de Romanos. Você também tem a palavra logizomai, ou imputar. Você tem a palavra graça, muitas vezes também, nesse livro. O estilo tem 57 citações do Antigo Testamento. Isso, a razão que tem isso, porque muitos dos leitores desse livro eram judeus, e eles queriam provas do Antigo Testamento. Além disso, Paulo queria não achar não colocar o Evangelho como algo completamente em contraste ao Antigo Testamento, mas aperfeiçoamento do que estava e cumprimento do que o Antigo Testamento estava fazendo, em vez de ver que é uma nova ideia que não existia antes. Então Paulo sempre citou o Antigo Testamento de mostrar o relacionamento entre a lei e o que aconteceu no Antigo Testamento e como aqueles tempos eram uma preparação para o Novo Testamento. Teologia é uma teologia completa. Você pode ver as ideias do Gênesis na criação até os finais do tempo em Apocalipse. Todo o aspecto dos assuntos da Bíblia estão incluídos no livro de Romanos. De criação até consumação, até a eternidade no futuro. Esse livro menciona todas as áreas de teologia. Você tem cristologia, pneumatologia, armatologia, pneumatologia, você tem todas essas teologias, bibliologia, todas essas áreas são tocadas no livro de Romanos, um ponto ou outro. Então, de certa forma, o livro de Romanos não somente um estudo do Evangelho e santificação, mas é um estudo de teologia. Número 4, lá embaixo na página 4, o homem que redigiu, quer dizer, se só um ponto de característica, o nome dele é Tércio. Em Romanos 16, ele até falou isso no finzinho do livro, ele falou: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saldo no Senhor. Ele escreveu, ele
escriba, que o secretário de Paulo, então ele colocou sua própria anotação lá e saudou as pessoas. Então, Paulo não estava usando sua própria caneta escrevendo isso, mas ele teve um homem que estava passando limpo, escrevendo para Paulo o que está escrito nesse livro. Página 5, número 2, nós temos um esboço. Eu gostaria de ler isso porque eu vou fazer pouco comentário nessas páginas, porque eu quero que você veja como o argumento do livro de Romanos está fluindo, começando com a introdução. Nos primeiros 17 versículos é a introdução, ponto A, que tem número 1, saudação, Paulo e a igreja em Roma, e o tema, o Evangelho. Então ele deu a saudação que descreveu a ele quem estava recebendo. Em versículos 8 a 15, ele descreveu o quanto que ele queria ir para Roma, o que ele ia fazer, por que ele amava eles tanto. Daí ele apresentou o tema, eu não me envergonho do Evangelho, ele explicou isso. Então os primeiros 17 versículos do capítulo 1 é a introdução. Ponto B, a condição da humanidade que é condenada sem condições de se salvar. Isso é Romanos 1:18 até 3:20. Você pode ver que nesses trechos ele não dá... Aqui e aí tem alguns versículos que dá esperança de salvação, de mostra e menciona algumas pessoas que foram salvas, mas ele não dá muito abertura para salvação. Número 1, fala a condenação dos gentios injustos, perversos, ímpios. Em Romanos 1, versículo 18 até o fim do capítulo, ele mencionou a rejeição de Deus e as consequências da rejeição de Deus, que inclui a idolatria e a perversão sexual e um punhado de pecados que vem depois disso. Se isso não foi suficiente, em capítulo 2, número 2 fala aqui a condenação dos homens moralistas, princípios de julgamento de Deus, e nós podemos ver como ele ficou condenando as pessoas por causa do fato que eles não viviam coerentes com a verdade. Quer dizer que ele mostrou que as pessoas só por saber a verdade, só para saber o padrão moral, não indica que eles eram salvos. Número 3, a condenação dos judeus injustos, em Romanos 2:17, 1 a 3:8. Então, ele mostrou com esses judeus tinha uma segurança falsa, por causa estava se baseando na sua religiosidade, de o fato que eles têm um nome judeu, que sabe a lei, ensina a lei, sigam os ritos, eles acham que estavam salvos. E ele usou alguns argumentos de judeus em 3:1 até 8. O que esse trecho está descrevendo é os judeus que acusaram de Paulo de ser anti-lei e argumentar vamos fazer o mal para fazer o bem. Então, basicamente, o primeiro capítulo ele trata desse aspecto da condenação dos gentios, daí ele virou contra os judeus até 3:8. Daí, número 4, fala a condenação do mundo. Em 3:9 até 3:20, ele manifestou de maneiras práticas, usando até exemplo do pecado que vem da boca, de como nenhuma pessoa tem condições de se salvar, porque todos estão embaixo do pecado. Então, ele selou esse ponto em 3:20. Então, 3:20 é o fim de uma parte, que é onde ele descreveu a condição da humanidade. Essencialmente, esses primeiros, capítulo 1, versículo 18 até 3:20, pinta um quadro de pecado do homem, da condição caída do homem. Daí, ponto D, lá embaixo da página 5, fala de santificação. Isso é a justiça aplicada na nossa vida, quer dizer, isso é 6:1 até 8:39, capítulo 6, 7 e 8, descrevem a prática.
Ok? Agora que eu sou justificado, no momento que eu coloquei minha fé em Cristo, houve uma transformação na minha vida. Mas como é que eu vou viver uma vida diferente conforme minha nova posição? E esses trechos descrevem isso. Número 1, libertados do poder do pecado através da união com Cristo, 6, 1 até 14. Eu creio que esses trechos são centrais no livro de Romanos. Se você não entende bem o que Paulo está comunicando nesses versículos, você não vai entender o livro, nem vai entender o Evangelho. Que ele falou que nós fomos, ponto A, unidos com Cristo na sua morte e ressurreição. B, o efeito dessa união é que fomos libertados do domínio do pecado, 5 e 8. Capítulo 6, versículo 8 a 11, ponto C, fala que fomos libertados da morte. E ponto D, as implicações da nossa morte com Cristo, ele descreveu em 12 e 14, completando esses argumentos de o que as implicações de ser morto com Cristo, como isso aplica na nossa vida. Número 2, ele falou nós fomos libertados da escravidão do pecado. Ele pegou esse argumento e fala, e agora se eu sou justificado pela fé, pela graça mediante a fé, eu posso pecar? E ele falou, não, que quando você foi salvo, você foi liberado da escravidão do pecado. Como é que você, sendo liberado, vai voltar e continuar a viver escravizado do pecado? O número 3, lá em cima da página 5, fala de ser libertados da lei. Em 7, 1 a 6, ele argumentou de como fé em Cristo me liberou do domínio da lei. Ele deu o princípio usando de uma pessoa tem que morrer para sair embaixo da lei. Ele deu o exemplo de capítulo 7, versículos 2 a 3, que ele deu o exemplo da mulher que se tornou viúva e a lei não mais aplicou na sua vida, e ele aplicou isso na nossa vida. Capítulo 7, 4 a 6, ele falou como nós fomos, pela morte do velho homem, nós também fomos libertados da lei. Aí, em capítulo 7, 7 até 13, ele descreveu o relacionamento entre a lei e pecado. Ele mostrou a inabilidade da lei controlar o pecado, porque ele está falando, há problema com a lei. Ele fala, o problema não está com a lei, mas o problema está com o pecado na vida da pessoa. E tem uma série de lamentações que faz no fim do 7, versículo 14 a 25, uma lamentação, ponto E, sobre a incapacidade de uma pessoa cumprir a lei. A pessoa aqui vai examinando sua vida e vendo por que, se Cristo me liberou, eu sou uma nova criatura, por que ainda estou pecando? Eu não quero pecar, mas eu acabo caindo. E você pode ver a razão é porque a pessoa estava focalizando na lei e confiando na sua própria força para obedecer à lei. Agora, número 4, fala de libertados do domínio da carne. Romanos 8, 1 a 39, ele falou da vitória progressiva sobre a carne através do Espírito, em 8, 1 até 17. Isso é importante porque o segredo de viver uma vida santa não está em seguir regras, mas de aprender a andar pelo Espírito. E ponto B, o Espírito nos ajuda a enfrentar os sofrimentos dessa vida. Então, em 8, 18 a 27, ele fala muito sobre os sofrimentos e como enfrentamos e como entendemos o sofrimento que enfrentamos nessa vida. Porque a gente pode pensar, eu sou livre de todas essas coisas, agora eu posso viver uma vida em paz e prosperidade, mas não é bem assim. E ele explica como nós encaramos sofrimento nas últimas partes do Romanos 8. E finalmente, no final do Romanos 8, 29 a 39, número 5, fala garantia de libertação total. E a ideia que ele estava falando é de que mesmo que a gente passe todas essas dificuldades, nada pode nos separar do amor de Cristo. E essas são coisas que estão descrevendo
a garantia da nossa libertação total. No capítulo 8, que ele falou sobre 29 e 30, que ele estava falando sobre a garantia da nossa glorificação um dia. Então ele está falando por enquanto, por causa do fato que ele vai nos glorificar, não há maneira de perder sua salvação. Ponto E, na página 5, o problema de Israel. Deus é justo, quer dizer, Deus prometeu que ia salvar os judeus, agora ele está voltando atrás, porque realmente ele prometeu salvação. E agora? Então, você pode ver, eu coloquei número 1, a tristeza de Paulo, nos primeiros 5 versículos de 9. Ele estava descrevendo como ele lamentou a incredulidade do seu povo, e lamentou que a maior parte dos judeus não eram salvos. Mas daí a questão, Deus não escolheu os judeus, e Paulo, em Romanos 9, 6 a 12, ele falou, não, mas eleição não é nacional, nunca foi nacional, mas individual. Ele deu o princípio 9, 6 e 7, nem todo mundo que é descendente de Abraão é realmente filho da promessa. Ele deu exemplos de eleição usando Isaac e Ismael, e daí usando Jacó e Esaú. Ponto C, a eleição do indivíduo é justa, quer dizer, pessoas falam, então se é assim mesmo que Deus elege assim, antes da pessoa fazer alguma coisa, então Deus não é justo. E ele demonstrou em capítulo 9, versículo 14 e 18, que realmente Deus é justo quando ele elege as pessoas. Ponto D, Deus é soberano na eleição, ele deixou isso bem claro, que ele que decide. E a rejeição de Israel é consistente com o plano de Deus. Quer dizer que Deus falou que a maioria das pessoas iam rejeitar, que Deus tem um plano para isso, ele tem um propósito nisso, em não eleger cada indivíduo. Número 3, a fala de Israel é que eles confiavam em obras e não fé. Em 9:30 ele falou, que diremos, pois, que os gentios que não buscavam uma justificação vieram alcançá-la, todavia o que decorre da fé. Então ele estava chegando, a conclusão é que as pessoas salvas são as pessoas que vêm à fé e não através das obras. E ele falou a razão que as pessoas falharam nisso é porque eles olharam para as obras. E ele descreveu isso também na ignorância sobre o caráter de Deus em 1:3, que eles não entenderam a justiça de Deus e eles ignoraram a provisão de Deus. Em 10:4 a 10, eles ignoraram o fato que Deus realmente providenciou a maneira de ser salvo pela fé. E eles ignoraram, capítulo 10, versículo 11 a 21, a provisão do Evangelho no Antigo Testamento, que era previsão no sentido que Deus ia salvar as pessoas um dia pela fé, que eles não entenderam que a lei falou isso. Então, o próprio Antigo Testamento estava prevendo esse caminho para a salvação. Então, o fato que Israel não reconheceu esses aspectos do Evangelho, mas olharam pelo mérito e não fé, isso que foi a falha de Israel. Número 4, a salvação de Israel. Em Romanos 11, 1 até 36, a rejeição de Israel não é total, 11, 1 a 10. Paulo estava falando que sempre, desde o começo de Israel, sempre houve um remanescente, e nem todo mundo até hoje está rejeitando. Paulo usando o exemplo da sua vida, eu sou judeu. Ponto B, a rejeição de Israel não é final, que vai ter um tempo que alguns deles vão crer, porque ele endureceu e está usando a salvação dos gentios para botar em ciúme os judeus, que dá o desejo para os judeus ser salvos. E ponto C, a rejeição de Israel está dentro do plano de Deus. Em 11, 25 a 36, ele falou que Deus planejou isso para completar seus princípios. Ainda na página 5, ele mudou, ele completou agora essa parte
já falou de justificação, já falou de santificação, e agora ele voltou e falou sobre eleição em relação a Israel. Agora ele vai falar, ponto F, da prática da justiça. Primeira coisa que ele fez é uma exortação à adoração. Disso de apresentar seu corpo como sacrifício vivo, não é simplesmente louvor. Verdadeira adoração é uma oferta da sua vida espiritualmente a Deus. Aí, número 2, ele falou do uso dos dons na igreja. O fruto de adoração leva a pessoa a oferecer a sua vida também ao serviço do corpo de Cristo. Romanos 12, 3-8. Número 3, o comportamento cristão na sociedade. Em 12, 9-21, ele estava falando sobre como devemos agir em relação às outras pessoas. E número 4, em capítulo 13, ele começou a tratar nosso relacionamento com o governo, fala do amor em 13, 8-10. Número 6, ele fala do andar com Cristo em 13, 11-14. E capítulo 14, 1-15, 13, ele falou da liberdade cristã, tratando as diferenças de convicção. E ponto A, ele fala das aceitações que têm convicções diferentes, 14, 1-9. Só o Senhor tem autoridade para julgar as pessoas, em 14, 10-12. Como ter unidade com convicções diferentes, em 14, 13-23. E a imitação de Cristo, em 15, 1-13. Ele descreveu isso, está no contexto de liberdade cristã, como Cristo aplicou esse princípio na sua vida. Daí, finalmente, nesse livro, em conclusão, em Romanos 15, 14-16, 27, tem a conclusão do livro. Paulo descreveu a natureza do seu ministério, número 1, em Romanos 15, 14-21. O plano de Paulo para visitar Roma, em 15, 22-33. Número 3, a recomendação para Febe, em Romanos 16, 1-2, porque ela estava levando a carta lá para Roma, de Cencreia. 4, a saudação aos santos. Número 5, aviso sobre as pessoas facciosas, Romanos 16, 16-20. Número 6, saudações dos amigos de Paulo, em Romanos 16, 21-24. E finalmente tem o bênção final, que ele terminou com 16, 25-27. Então você pode ver que esse livro abrange muita coisa. Esse foi só o esboço para você ver como Paulo elaborou seus argumentos. Começando com o pecado do homem, falando da justificação, como Deus transforma a vida. Daí a prática da santificação, de como Deus transforma a vida progressivamente na santificação. Ele falou da glorificação e eleição, quando ele falou do problema de Israel. E finalmente ele falou das coisas práticas, de como nós íamos viver na luz dessas coisas, nos capítulo 12 até 15, e daí deu uma conclusão saudando as pessoas e dá algumas instruções finais. Então você pode ver que esse livro é um livro completo, e eu creio que você vai ser muito abençoado através de escutar esses CDs e aplicar esses CDs e meditar nesses CDs na sua vida. Então escute com cuidado, escute devagar, parando periodicamente para ler, refletir, repetir, para essas sementes que estão dentro desse livro ser bem implantados na sua vida.